pouquinho sobre o iluminismo. As consequências do iluminismo, o que provocou o iluminismo. Vale lembrar que o iluminismo foi um movimento intelectual, foi um movimento de ideias que aconteceu no século XVIII na Europa. Logo depois do absolutismo, com todas as características que tinha o absolutismo, começa uma nova mentalidade, alguns pensadores começam a provocar uma abertura nas ideias, uma clareza, uma iluminação no pensamento europeu. Isso vai modificar algumas coisas ao longo do tempo. Inclusive até hoje, isso vai provocar grandes mudanças no mundo. A forma de pensar muda e aí a partir disso começa a haver algumas modificações históricas. E aí entra um primeiro conceito aqui, que é o conceito de cidadania. O que é melhor, ser um cidadão ou ser um súdito de um rei? Então, o que é ser um cidadão? Ser um cidadão é ter direitos civis assegurados. Ter direito à vida, ter direito à liberdade de expressão, ter uma participação política, ter direito de votar e de ser votado. A plena cidadania é ter todos os direitos, não é apenas ter direitos políticos. Temos também, como cidadãos, de ter direitos sociais, ter direito a um trabalho, a um salário justo, ter direito de ter boas condições de trabalho, de ter uma vida realmente justa. Então, os direitos políticos só não garantem plena cidadania. É necessário direitos sociais e direitos políticos. Então, cidadania plena seria estar com todos os direitos políticos e sociais assegurados. Com o final do absolutismo, a gente começa a perceber que a grande mudança, quando cai o regime absolutista, o chamado antigo regime, a primeira mudança que se verifica é quando se limita o poder do rei. Lembre-se que uma das características do absolutismo era o patrimonialismo, ou seja, todos os impostos arrecadados não pertenciam ao Estado, pertenciam ao rei. Então, o rei era o dono de tudo. É bom lembrar que um dos grandes representantes do absolutismo, né, que foi o rei francês, Luís XV, é dele a frase, o Estado sou eu. Então, ali se juntava a figura do monarca com a figura do Estado, tudo pertencia a isso, tudo pertencia a ele. Com a queda do antigo regime, então, limita um pouco o poder do rei. E foram as ideias iluministas que deram esse entendimento de que o rei não poderia ter tanto poder. É bom lembrar que o iluminismo influenciou e muito a queda do absolutismo, o começo ainda de algumas monarquias, mas já parlamentaristas, com mais pessoas participando do poder. E também essas ideias iluministas que deixaram claro que, na verdade, o governante era o representante do povo e que ele até iria utilizar por algum tempo daquele patrimônio do Estado, mas que era para o bem do povo, para o proveito do povo. Hoje, atualmente, basta ver os jornais aí, nós sabemos que já há um entendimento que as autoridades podem e devem ser investigadas por fraudes, por corrupção, pelo mau uso do dinheiro que é público. Então nós já estamos entrando aí nas definições e na separação do que é público, do que é privado, do que é de uso de todas as pessoas, mesmo que tenha alguns que controlem esse patrimônio chamado público, e o que é de uso privado, o que é pertença, o que é pertencimento de cada pessoa. O espaço público é onde acontecem as relações públicas, onde as pessoas votam e são votadas, é onde o patrimônio é utilizado, é onde os direitos públicos, onde os serviços públicos acontecem. Esse espaço, então, é chamado de espaço público e ali onde o patrimônio público tem o seu valor e tem que ter a sua utilidade. Se aquele patrimônio público foi formado a partir da contribuição pública, dos impostos, então é lógico que esse patrimônio público e todo o espaço público tem que ser regulado por leis. Bem, e o espaço privado? O espaço privado é onde acontecem as relações privadas, íntimas, individuais. É onde cada pessoa ou um grupo de pessoas tem as suas propriedades, tem os seus interesses. Então, espaço privado é o espaço ligado não mais à coletividade, mas ligado à individualidade. E cada grupo, cada pessoa defende os seus próprios interesses. E aí há um momento
que os interesses privados se chocam por serem diferentes. E eles se chocam no espaço público. Claro que mesmo a pessoa tendo seus direitos privados, mesmo o grupo brigando pelos seus direitos, o interesse do meu grupo ou o meu próprio interesse, isso não pode se chocar com o que é público. Ou seja, o meu direito tem uma limitação. Eu tenho muitos direitos, mas eu tenho que saber que eu convivo no espaço público e que essa diferença vai se chocar em algum momento, tem que ser administrado, mas a gente não pode perder a dimensão de que nós também dependemos do coletivo. E por que eu estou falando isso? É porque as grandes revoluções, as grandes questões que aconteceram na humanidade têm muito a ver com essa convivência no espaço público. Isso se torna importante quando a gente começa a entender como é que algumas ideias revolucionárias que foram do iluminismo começam a tomar uma dimensão realmente muito grande, começa a abrir a cabeça das pessoas para que as pessoas possam lutar pelos seus direitos. E os iluministas, eles reuniram todo o conhecimento numa coisa chamada enciclopédia. Essa enciclopédia se difundiu pelo mundo, então as ideias iluministas vão para todos os lugares do mundo e, claro, nem sempre da mesma forma, em cada lugar ela vai ter uma dimensão diferente, um entendimento diferente e nem sempre a prática é exatamente igual à teoria. Então, uma teoria fantástica, que é iluminista, pode provocar consequências boas quando bem aplicadas, e em alguns momentos provocaram consequências trágicas quando foram mal aplicadas. Um exemplo bem claro disso é o colonialismo. Os ingleses adoravam, os comerciantes ingleses principalmente, adoravam as ideias iluministas, enquanto ingleses que queriam expandir o seu comércio, queriam um liberalismo econômico, não queria que uma força poderosa de um rei limitasse a sua capacidade de comércio, queria comercializar com todo mundo. Mas esses ingleses tinham colônias. A partir do século XVIII, já estava bem formada, já estava bem estruturada a relação comercial entre metrópoles e colônias. Então, lembrando que a metrópole eram esses países, no caso, a Inglaterra, um país europeu, que dominava uma parte da América do Norte, onde hoje são os Estados Unidos, mas eram 13 colônias ali da América do Norte, e o mesmo povo inglês, burguês, comerciante, que era a favor do iluminismo, para que eles tivessem mais liberdade comercial, eles tinham muito medo que essas ideias iluministas chegassem até a América, porque os comerciantes da colônia não tinham liberdade nenhuma, elas tinham que fazer comércio de acordo com a vontade, com o interesse apenas da metrópole, então não seria muito bom que essas ideias iluministas chegassem muito na América, fizessem muito a cabeça dos colonos da América do Norte. Então aí começa um conflito de interesse. A ideia iluminista, que era bom em algum momento, porque me ajudava no comércio, não era bem visto no outro momento, porque poderia provocar ideias revolucionárias na colônia, que era totalmente dependente da metrópole. Um outro exemplo é os próprios habitantes da América, os americanos que vieram na Inglaterra, que agora já tinham se estabelecidos na colônia. Havia ali uma elite, havia ali algumas pessoas ricas, comerciantes, que também gostavam dos ideais iluministas, porque eles queriam fazer comércio, para eles era importante que essas ideias se propagassem. Mas, por outro lado, essa mesma elite mantinha escravos. A força de trabalho, a mão de obra mais utilizada dentro das colônias era a escravidão, o trabalho não pago de escravos vindos da África. Para a elite, essas ideias iluministas não poderiam influenciar os escravos, porque isso poderia também, essas ideias revolucionárias, poderia atrapalhar essa relação de dominação entre a elite e os seus escravos. Percebe o conflito de interesses? A mesma ideia iluminista causando coisas conflitantes. Por um lado, a Europa, que queria ter liberdade, mas não queria dar liberdade para a colônia que queria ter liberdade para negociar com a Europa, mas não queria dar liberdade aos seus escravos. Conflito de interesse. Havia um interesse público geral, mas havia interesses privados conflitantes. As ideias iluministas, elas influenciaram algumas revoluções. Uma delas
foi a independência dos Estados Unidos. Para a gente entender esse processo de independência, a gente precisa relembrar como foi a colonização. Como é que foram formadas as 13 colônias da América do Norte? Vieram para cá os ingleses. Esses ingleses fizeram uma colonização de povoamento. Mandaram famílias, estabeleceram fazendas, unidades de produção. As pessoas que vieram para cá, em grande número, foram principalmente protestantes por conta de perseguições religiosas, os chamados puritanos. Lembra da Revolução Puritana? Esses puritanos, em grande quantidade, vieram para a América do Norte. E a colonização da América do Norte, ela também não deu de forma igual em toda a América do Norte. A gente pode dividir aí essas 13 colônias em dois grupos: as colônias do Norte e as colônias do Sul. Tudo dentro da América do Norte, colônias do Norte e colônias do Sul. Aí você vê o mapa das 13 colônias inglesas na América. No Sul, o clima quente permitiu a formação de uma economia agrária de base escravista, voltada para o mercado externo, especialmente para a Inglaterra. Como você pode ver, as colônias inglesas do sul dos Estados Unidos também utilizaram mão de obra escrava e investiram na formação de uma economia agrária voltada para o mercado externo. Agora, diferente mesmo são as colônias inglesas do norte dos Estados Unidos. Foram nessas colônias que se alojaram os refugiados políticos e religiosos que vinham da Inglaterra. O objetivo deles, mais do que simplesmente explorar a nova terra, era estabelecer uma nova sociedade baseada nos seus valores religiosos. O clima mais frio do norte e do centro não permitiu que se criasse ali uma economia agrícola voltada para o mercado externo. Ao contrário do sul, no norte dos Estados Unidos se formou uma economia agrária de base familiar ou servil, voltada principalmente para o consumo interno. Praticamente não havia escravos. Aqueles trabalhadores que ali estavam pagavam a passagem e a hospedagem com seu próprio trabalho. Até o desenvolvimento de atividades manufatureiras e comerciais ocorreu nas colônias inglesas. Só para você ter uma ideia, as colônias inglesas podiam se mover com tal liberdade que elas, inclusive, acabaram estabelecendo relações comerciais com portos de várias cidades do mundo, criando o chamado comércio triangular. Um comércio que interligava a economia norte-americana com a África e a Europa. Mas será que nem assim a coroa inglesa interferiu? Bem, é claro que quando a Inglaterra se deu conta de que as suas colônias começavam a ter autonomia, bem que ela tentou interferir no processo. Mas já não era tão fácil. É que os colonos da América do Norte, aproveitando a brecha da coroa inglesa, acabaram criando vários órgãos para representá-los. Quando a Inglaterra se deu conta, esses órgãos já estavam bem fortes e acabaram conseguindo garantir algumas liberdades políticas e econômicas. Então nós temos aí duas realidades na colonização das 13 colônias americanas, da América do Norte. Puritanos que ocupam uma parte com pequenas propriedades, com um clima parecido com o da Europa, com produtos parecidos com o da Europa e voltado para consumo. Parte mais ao sul, da América do Norte. Grandes propriedades, o trabalho utilizado era mais o trabalho escravo, nessas colônias que faziam plantation, que faziam grandes plantações para exportação, para a metrópole, e usava trabalho escravo, enquanto que nas colônias de cima, nas colônias mais ao norte, havia servos que trabalhavam em troca de dívida, mas havia mais o trabalho assalariado. Como não havia muito interesse da Inglaterra nos produtos das colônias mais ao norte, e eles começaram a melhorar a sua produção, gerou um certo excedente, então isso provocou um tipo de comércio triangular, né? Um comércio em que esses produtos eram trocados pelas Antilhas, algumas ilhas aqui na América Central, era trocado por melaço, melaço que é uma substância que depois fazia o rum era uma bebida muito boa para comércio, então eles trocavam seus produtos agrícolas por melaço ou por rum, eles comercializavam escravos, embora não se usasse muitos escravos ali nas colônias do norte, mas esse escravo era depois vendido para as colônias do sul e durou por algum tempo, mas a partir do século XVIII a Inglaterra começou a intensificar o controle, começou a controlar mais esse comércio, começou a querer mais lucro das 13 colônias, então começou a estabelecer algumas leis para limitar esse comércio, para que houvesse mais lucro, para que houvesse uma exploração maior dessas colônias.
as chamadas leis intoleráveis. A primeira delas é a lei do açúcar. Então havia colônias ali nas Antilhas, ali na América Central, havia algumas colônias que eram inglesas e outras que eram francesas. E lembra que as colônias da América do Norte faziam comércio ali com os franceses. Aí na lei do açúcar, se quisesse fazer comércio, havia taxas, impostos muito altos sobre o açúcar, sobre o rum, sobre o melaço, se não fosse comprado das Antilhas inglesas. Então, das inglesas podia, porque pertencia à Inglaterra. Mas das francesas havia um imposto muito caro, que foi chamado então Lei do Açúcar. Uma segunda lei, a chamada Lei do Selo. A Inglaterra criou um selo da coroa inglesa, e que esse selo teria que ser colocado em qualquer tipo de publicação, de embalagem, até um jogo de baralho, tudo que fosse impresso, que fosse usado nas 13 colônias, mais uma forma de arrecadação, né? Tudo teria que ter esse selo, e esse selo só era vendido pela Inglaterra. Então isso, claro, aumentou os lucros da Inglaterra e diminuiu muito o lucro das colônias. A lei que causou muito descontentamento entre os americanos é a chamada Lei do Chá. O chá, que era muito comercializado, que era muito importante, muito depois a gente vai ver a importância do café no comércio, mas naquela época o chá era uma mercadoria cara e ela era monopólio da Inglaterra. Então o rei ele dava o monopólio para quem ele quisesse ainda, havia muito de absolutismo ainda na Inglaterra, e então a Companhia das Índias Orientais era a única empresa que podia fazer comércio. Qualquer outro que fizesse comércio sofreria graves sanções. Isso vai acontecer uma série de conflitos, de problemas entre americanos e ingleses por conta dessa lei do chá. É claro que estas atitudes da coroa inglesa contra a economia americana causou reações. A elite dos americanos, os ricos comerciantes, começaram a se organizar em congressos. Aliás, tem um filme muito bom que mostra disso, que é O Patriota, com Mel Gibson, que mostra claramente esse processo onde eles começam a se reunir em associações, em congressos, e a votar, para ver se eles iriam continuar aceitando essa situação de serem colônia da Inglaterra ou não. O filme mostra não só essa parte, mas inclusive os conflitos armados que depois aconteceram durante a Revolução. Request, sir, that you transfer my son here under my command. I'll fire first. Start with the officers. We don't know when or where they're going to strike. Where'd you learn all that riding, shooting? My father taught me. Cornwallis have under his command? 12,000 redcoats. I'm here to enlist every man willing. Who's with us? This is not the conduct of a gentleman. I'll take that as a compliment. Então a gente fecha essa questão aí da independência dos Estados Unidos, lembrando que no dia 4 de julho de 1776 é declarada então a independência dos Estados Unidos da América. Então houve uma série de conflitos, que é tema para um outro vídeo aí, mas que culmina então com as colônias se separando, se declarando independente da Inglaterra. Então esse descontentamento e esse começo de uma revolta contra a metrópole, ela surge justamente por conta de uma ideia iluminista. Lembra que os ingleses tinham medo que as ideias iluministas chegassem às colônias? Pois chegaram. Havia um preceito iluminista que dizia o seguinte: todos temos direito de nos rebelarmos contra a tirania. Ou seja, se alguém está sendo um tirano, está sendo muito absolutista, isso está nos afetando, nós temos direito de nos revoltar, de fazer uma rebelião. Então, essa é a ideia iluminista,
já estava então nas elites americanas, e aí eles começam a se revoltar contra a tirania da metrópole inglesa. E é interessante perceber que esse documento, chamado Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele é totalmente baseado nas ideias iluministas e tem frases específicas do iluminismo. Todos os homens são iguais abaixo do Criador, têm direito à vida, à liberdade e direito à felicidade. Os governantes foram colocados no poder pelo povo e devem prestar contas ao povo e devem servir aos seus governados. Se alguma forma de governo for contrária a esses princípios, esse governo deve ser abolido, deve ser extinto. E então essa declaração de independência dos Estados Unidos faz surgir o primeiro Estado independente aqui na América, né, o primeiro país, chamado então de Estados Unidos da América, que hoje a gente conhece muito bem. Então é isso, dá para você ter uma ideia aí do quanto o iluminismo influenciou e influencia a cidadania, a vida das pessoas, a relação entre as comunidades e até a relação entre os países. Valeu!